E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje. Vem comigo para o vídeo. Primeiro de tudo, eu não posso deixar de falar. A primeira coisa que você deve fazer e que eu faria é estudar. Tem que estudar bastante, tem que estudar para entender exatamente o que são os produtos financeiros, cada classe, entender renda fixa, como ela funciona, entender ações, como eles funcionam, entender os fundos imobiliários, entender o que são ETFs, que na minha opinião é o melhor veículo para quem está começando a investir e quem não quer dedicar muito tempo escolhendo ações e tudo mais. ETFs é o melhor veículo, na minha opinião. Eu mesmo invisto 100% do meu patrimônio através dos ETFs. Então eu não recomendaria nada diferente para quem está começando. E, inclusive para mim, se eu estivesse começando hoje. Então se você está começando hoje, estude bastante e principalmente estude o que são ETFs, como eles funcionam, na sua totalidade, tanto ETFs de renda fixa quanto ETFs de ações. São muito bons, eu uso ambos na minha carteira. Mas sobre os estudos, eu não iria para esse negócio de comprar um curso de um influenciador. Eu mesmo não tenho curso, eu tenho uma consultoria de investimentos, mas eu não tenho curso para te oferecer, para te vender, e não acho que vale a pena esses cursos. Eu nunca comprei, nunca fiz para dizer, mas no geral, assim que eu já vi, não acho que vale a pena. A maioria deles falam bobagem na internet, então eu não acho que valeria a pena. Mas eu iria para os livros. Tem muitos livros dos grandes investidores, Ray Dalio, Warren Buffett. Esses caras escreveram bons livros e vale a pena ler. Tem um específico que é sobre ETFs, que é o investidor sensato. Eu não lembro o nome do cara, mas ele foi o que fundou a gestora Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo. Então vale muito a pena ler esse livro, ele é mais focado para ETFs, para gestão passiva. A minha tese vem muito disso e eu acho muito bom esse livro. Eu olhei aqui na internet agora, não é um investidor sensato, é um investidor de bom senso, o nome do livro. Quase igual, mas muda, né? É um de capa vermelha. Talvez eu deixe aqui do lado a foto dele. E no começo, quando você começa a investir, você precisa muito evitar erros, porque esses erros vão te atrasar. Assim, do momento que você começa no 0 a 0. Mas se você começar errando muito, você vai para baixo do zero, você fica negativo, começa a perder patrimônio ao invés de crescer patrimônio com seus erros. E daí o seu ponto de partida, depois que você aprende a investir, fica mais embaixo, o seu zero está aqui, mas você está aqui só porque só perdeu dinheiro. Você tem que partir daqui para ir crescer. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a investir há uns 8 anos atrás. Então eu estou recomendando para que você não repita o mesmo erro que eu. Comece estudando, para depois ir realmente investindo dinheiro, valores consideráveis. Se quer começar com um pouquinho, comece com 1% do seu patrimônio em ações, nessas coisas mais difíceis, digamos assim, que daí se você perder, perde bem pouquinho e não afeta tanto a sua rentabilidade. Mas nada de começar grande. Então evite erros. E os ETFs, eles ajudam nisso, porque você não tem que escolher as ações, por exemplo. Então os ETFs, eles escolhem, eles já têm critérios e eles têm a definição para as ações estarem lá dentro. E a partir do momento que elas entram, elas têm que cumprir outros critérios para permanecer lá dentro. Então você escolhendo ETFs, você vai escolher bem, já começa num ponto de partida bem melhor. Não é que você vai ter uma rentabilidade gigantesca, mas você não perdendo dinheiro já é o melhor caminho. E ETFs, ele entrega a média de mercado. Ele entrega o que um pouco abaixo do que os melhores conseguem e bem acima do que os piores conseguem também. Então eu ficaria com os ETFs porque é a média. Se você não tem muito conhecimento, não adianta você achar que vai conseguir os melhores resultados. Fique com a média porque vale muito mais a pena do que tentar ganhar mais. E é só tentar, porque você não vai conseguir. Você vai provavelmente ganhar menos. E invista constantemente. Não é esse negócio de investir uma vez e passar 5 anos sem investir. Não. Todos os meses vai aportando, fazendo aportes, nem que sejam aportes pequenos, mas defina um valor e vá fazendo aportes mensalmente. Porque é isso que vai fazer você construir um patrimônio no longo prazo. E aí você vai fazer um preço médio também. Às vezes você compra um ETF que acabou de se valorizar, subiu bastante. E aí passa por uma crise. Não é para vender esse ETF. Você continua comprando. E aí seu preço médio vai caindo, porque você comprou aqui quando estava lá em cima. Ele caiu, você comprou aqui. Fez um preço médio, seu preço médio está na metade só. Se você continuar comprando aqui, comprando mais valor, seu preço médio vai baixando, até chegar aqui no preço lá embaixo.
o preço não vai se manter lá embaixo até você fazer todos os aportes. Obviamente, tem que pensar nisso. Ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Tem uma famosa frase que a bolsa sobe caindo. E isso é muito verdade. Ela acaba subindo, daí cai um pouquinho, daí sobe mais, daí cai mais, daí sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais. Então, isso vai acontecer e é natural. Você pode pegar o ciclo do histórico do Ibovespa e uma certeza é, ele sempre foi subindo. Mas no meio dessa subida toda, teve quedas. Então, tente comprar todos os meses, que daí você não precisa adivinhar se está caro ou se está barato. Você vai comprando todos os meses. Eu já vou dar uma dica melhor ainda do que essa, mas daqui a pouco, quando eu entrar na parte de alocação. Porque primeiro eu tenho que falar de montar uma estratégia. Para montar uma estratégia, você tem que definir o seu percentual de renda fixa, ações brasileiras, ações internacionais, commodities. Por que eu digo commodity, tá? Para deixar bem claro. Porque o ouro é uma commodity. Então, se você quer investir em ouro, você vai ter que ter a classe commodity dentro da sua carteira. Porque não existe a classe ouro, existe a classe commodity. E criptomoedas, igual criptomoedas também. Tem o Bitcoin, se você quer investir em Bitcoin, mas Bitcoin não é uma classe, Bitcoin é uma moeda. A classe é criptomoeda. Então, se você quer ter essas 5 classes, você tem que definir um percentual para cada uma. E uma coisa muito importante, dentro da renda fixa, você tem que dividir o percentual nos 3 indexadores. Não adianta só definir, eu quero tanto em renda fixa, eu quero 80% do meu patrimônio em renda fixa. Não, você tem que definir desses 80%, qual vai ser em pós-fixado, qual vai ser em pré-fixado e qual vai ser em IPCA+. Isso é muito importante, porque cada indexador tem um momento de brilhar. Por exemplo, hoje a Selic está nos seus patamares mais altos. Os pré-fixados não estão rendendo bem agora. Eles estão um pouquinho abaixo da Selic. A Selic está rendendo mais que eles. Mas daqui a pouco vai mudar esse cenário. E mesma coisa para o IPCA+. O IPCA+, ele está pagando IPCA alto, mas a inflação está baixa. E se você somar os dois que está dando, não está rendendo tanto quanto a Selic. Se você somar os 2 percentuais do IPCA+, não rende igual a Selic. Rende menos. Então, e quando acontece isso, uns vão ficando para trás, outros vão avançando um pouquinho mais. E aqueles que avançarem são os que você não deve investir. Aqueles que ficarem para trás são os percentuais onde você deve investir, entendeu? Então, por isso que você precisa definir esses 3 percentuais para pré-fixados, pós-fixados e IPCA+. Definir um percentual para cada um, por exemplo, 30, 30, 30 dá 90%. E aí aquele que não ficar em 30, um vai subir a mais, o outro vai ficando para trás, você vai ter que alocar nos que ficarem para trás. Essa é a estratégia de construir uma carteira bem estratégica, uma carteira com a diversificação certa para cada classe. É isso aí, os percentuais que forem ficando para trás é os que vão recebendo aportes. Funciona a mesma coisa para ações internacionais, fundos imobiliários, commodity, cripto. Só que essa classe aqui, se você está começando, comece bem pequeno, com 1% em cada uma no máximo. Primeiro vai aprendendo, vai ganhando confiança, vai vendo como o mercado funciona. O mercado é lento, então às vezes uma euforia dura tempo demais e um pessimismo dura tempo demais também. A gente passou aí por anos do Ibovespa andando de lado, e aí o ano passado, final do ano passado, 2025 e começo desse ano, 2026, do nada o Ibovespa deu um tiro para cima. Mas você teria ficado 4 anos com ele andando de lado? Você tem que se perguntar isso, porque não é fácil. Às vezes seu patrimônio anda de lado por muito tempo para depois dar uma subida. Foi o que aconteceu. E aí, por isso que eu falo, comece com um percentual devagar, pequeno. Porque daí você vai saber se você vai ter maturidade para continuar com essa estratégia ou não. Antes, e é melhor fazer com um percentual pequeno do que colocar um percentual grande seu nessa estratégia e você não aguentá-la. E se você já está gostando, deixa seu like, que me ajuda bastante, e eu estou precisando dessa força sua. Então não esquece aí, clica no botãozinho de like. E quanto a rebalanceamento, pessoal, tem que fazer exatamente o que eu falei. As classes que forem ficando para trás, vocês vão fazendo aportes nelas. E as classes que forem despontando muito, forem indo muito para frente, além do percentual definido, eu não recomendaria vender. Mas se tiver muito na frente, aí talvez valha a pena vender. Por exemplo, se você definiu 20% para uma classe, mas tem 40%, tá o dobro,
aí talvez valha a pena pensar em vender. Mas se tiver você definiu 20, tá 25, aí não faz muito a pena vender. É melhor ir aportando nas outras, que conforme você vai aportando nas outras, vai diluindo esse percentual de 25 nessa classe que está com muito, e ela vai ficando dentro da normalidade sozinha com os aportes. E aí você pega hoje, se você vai começar a investir hoje, estamos falando em bolha, estamos nas máximas de diversas bolsas, até a brasileira, um mês atrás estava nas máximas. Agora deu uma queda, mas vai saber por quanto tempo vai durar essa queda, mas ainda assim é um valor alto, não é um valor tão barato na nossa bolsa que está hoje. Então assim, se você está começando, vale a pena começar com pouco nessas classes, porque se acontecer uma crise, você vai ter entrado na máxima, e não é bom entrar na máxima. Mesmo que não tenha como saber onde é a máxima, vale a pena a gente ser cauteloso, e como está uma euforia danada, é melhor começar com pouco. Então, comece com pouco, principalmente ações internacionais. As ações brasileiras, elas já caíram, hoje elas estão abaixo do preço-lucro médio do Ibovespa, então tem oportunidades no Ibovespa. Mas se você não sabe identificá-lo, comece com poucas, com pouco percentual pouco, nas ações brasileiras. Ações internacionais, se for começar com pouco, pode até começar, mas é melhor esperar até, porque elas estão muito caras e muito acima do preço sobre lucro médio do S&P 500, então talvez seja melhor dar uma segurada em ações americanas. E com uma Selic pagando 15%, na minha opinião, a melhor coisa que você pode fazer é ter tempo para estudar e ter o seu dinheiro rendendo a 15% ao ano na Selic. Então, coloque na Selic e vai estudar. Só que lembre-se sempre disso, pessoal. Não é porque crises acontecem que não vale a pena investir em ações. Vale sim a pena investir em ações. Todas as crises que aconteceram no passado, as ações já superaram aquelas crises. Você pega o principal índice das bolsas, eu vou pegar a bolsa americana e a bolsa brasileira. Todas as crises que tivemos, incluindo o Covid, vários circuit break, e muita gente perdeu dinheiro naquela época da Covid, e hoje a bolsa, mesmo com essa queda que a gente está tendo agora, a bolsa está mais alta do que em 2019. Então as crises elas ficam para trás, as crises são passadas. O que pode não passar é você, se você ficar com medo e vender. Se você segurar o patrimônio, vai passar por a crise e pode ter certeza que a crise vai ficar para trás e as bolsas vão sempre refazer novas máximas. Isso é comum, principalmente porque as bolsas são atreladas a uma moeda. E quando a moeda perde valor, a bolsa sobe, só porque a moeda perdeu valor. Isso acontece, se você olhar a bolsa da Argentina, que a Argentina estava com uma inflação gigantesca, a bolsa da Argentina não parou de subir, porque as empresas fazem reajuste nos preços que elas cobram dos clientes e acaba refletindo no preço da ação. E para você que está vendo esse vídeo, eu estou pensando em criar um boletim toda segunda-feira para avaliar ações internacionais, ações brasileiras, fundos imobiliários e os 3 indexadores de renda fixa e dizer se eu acho que está valendo a pena investir neles ou não. O que você acha? O que você me diz? Eu já acabei de citar algumas opiniões, seria mais ou menos do jeito que eu fiz hoje. Por exemplo, Bolsa Americana, eu acho que está cara no momento, é melhor ficar de fora. Bolsa Brasileira, temos algumas oportunidades, o preço sobre lucro do Ibovespa está abaixo da média, então dá para encontrar oportunidades. Sempre que o preço sobre lucro está abaixo, é um momento bom de entrar. Os indexadores, nós temos pré, pós e IPCA+. Está valendo a pena investir em pré-fixados e IPCA+. Pós-fixados nem tanto, porque se os juros começar a cair, eles vão ser o que menos vão render a partir de agora. Mas não deixa de ser um bom investimento e atrelado à Selic, que daí a oscilação é bem menor nos pós-fixados. Então vale a pena ter um percentual da carteira neles só para segurança. E a análise seria mais ou menos assim. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale a pena? Você quer ouvir a minha opinião? Se você quiser, comenta aqui embaixo, que eu sei e eu vou me planejar para toda segunda-feira começar a fazer esse tipo de análise. Era esse o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha visto um caminho para começar a investir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta para mim qual é a sua maior dúvida nos investimentos. Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!